Olá, viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do IA Hoje, onde nós convidamos as pessoas certas para falarem dos assuntos certos. Hoje connosco, a área de educação, o ensino. Temos connosco o Gerson Nascimento, que é uma pessoa cujo trabalho eu acompanho, porque está a fazer um doutoramento e está a estudar o cruzamento entre três áreas-chave em Portugal. Duas delas-chave, uma delas que é uma novidade para mim, assim corrigindo, uma é a inteligência artificial, a outra é o ensino, e depois combina a música neste triângulo, digamos assim, de que é a sua área de estudo. Portanto, eu, como normalmente gosto de fazer aqui no canal, gosto de passar a palavra para as pessoas, para elas poderem apresentar. Portanto, Gerson, seja bem-vindo e se pudesse aqui num minuto apresentar-te, dizer o que é que estás a fazer, como é a tua universidade, nós gostávamos de conhecer, por favor. Ok, sim. Antes de mais, deixa-me-te agradecer este convite. É uma honra para mim estar aqui hoje contigo e com a audiência toda. Sou o Gerson Rafael Nascimento, sou docente do ensino superior e também no ensino básico, onde formo professores e formo também futuros cidadãos. Onde é que esta trilogia que tu muito bem apresentaste surgiu? Ahm, no âmbito eu sempre gostei muito das novas tecnologias, e com o surgimento da inteligência artificial ali no final dos anos de 2022, com o ChatGPT, eh, pensei assim, está aqui uma boa oportunidade para introduzirmos estas ferramentas no ensino da música, principalmente nas questões relacionadas com a criação e a composição musical. Então surgiu daí isso. Eu estou neste momento a trabalhar como professor e investigador no Instituto Politécnico de Bragança, e o meu doutoramento está a ser em Espanha, na Universidade de Valladolid, onde faço essa triangulação entre então a inteligência artificial, nesse caso como uma tecnologia, né, como um recurso didático-pedagógico, a questão da formação de professores e a questão mais prática com a música. Muito bem. Então, e como é que dirias que é, no fundo, aqui o cruzamento? Ou seja, o que é que tu estás a trazer neste momento? O que é que vês que é o caminho? E explica um bocadinho aqui a tua área de investigação, o teu doutoramento, o que é que estás aqui a fazer? Uhum. Então, o meu doutoramento tem como principal objetivo perceber como é que a IA generativa pode ser integrada de forma significativa e pedagógica, claro, no ensino da educação musical genérica, ou seja, naquele ensino da música que nós temos no ensino básico, não o ensino especializado, mas o ensino dito genérico. Então, como é que a IA pode ser introduzida não como uma ferramenta que vem substituir o papel do professor, ou substituir uma outra ferramenta, não, mas como um complemento, como um recurso capaz de ampliar a ação do professor e potencializar ao mesmo tempo a questão da criatividade e da aprendizagem musical dos alunos. Ou seja, a minha investigação parte de uma hipótese que é a seguinte: que a IA generativa não limita a criatividade dos alunos, mas pelo contrário, se for mediada de forma pedagógica e responsável, acaba por ampliar a, a criatividade dos alunos e a sua aprendizagem. Por Entendo. exemplo, posso dar agora um exemplo muito breve. Se um estudante ou um professor, por exemplo, usar uma ferramenta de IA para a criação ou composição musical, como o AIVA, que é uma ferramenta que desafia os nossos ouvintes a irem pesquisar, AIVA, para gerar ideias, não está simplesmente ou seja, não vai estar simplesmente a ouvir. Porquê? Porque essa ferramenta tem um recurso muito bom, que permite ao usuário editar o resultado ou o feedback que a IA nos vai gerando. Ou seja, permite-nos, através de uma ação, reflexão, tentativa e erro, permite-nos, se calhar, não, se calhar não, permite-nos explorar e, se calhar, chegar a um resultado mais pretendido, a um resultado que nós queremos. Ok. Isso é interessante porque, assim de uma forma prática, entraste aqui um bocadinho nesta ferramenta AIVA. Já agora, AIVA, AIVA, como é que vai o Exatamente, sim. A IVA, sim. .com, presumo?
Ok, de qualquer das formas nós vamos investigar para dar o link certo. Mas a questão é, estavas agora Uhum, a investigar aqui, a entrar nesta ferramenta, mas, por exemplo, no dia a dia, isto é muito interessante porque nas formações que já dei a professores, por acaso de educação musical é sempre mais difícil, porque lá está, a IA potencia uma capacidade, ela não é a capacidade por si, ela potencia uma capacidade, então a pessoa tem que ter a capacidade, coisa que eu não tenho no caso da música. Então para mim é difícil de ver exemplos claros. Conseguias dar algum exemplo de algo que tenhas feito, de uma dinâmica, por exemplo? uhum. Sim, então o que eu tenho feito e vai ser este ano o segundo ano, a segunda edição, que é com cursos de formação de professor na minha universidade, onde estou a tirar o doutoramento, não na de Bragança, mas na de Espanha, em que através de uma abordagem transdisciplinar, onde envolvemos a educação visual e a educação musical, hum, ou seja, o som, não é? E a imagem, em que é dado aos alunos, os futuros professores do ensino primário, é-lhes dado uma obra, desculpa, um quadro, uma pintura, em que eles têm que primeiro olhar para a obra, transcrever por palavras as sensações, as emoções, ou seja, tudo aquilo que aquela obra lhes transmite, e depois, através disso, criar prompts para colocar no Aiva. O Aiva, depois, e claro, eles têm que dizer que géneros musicais querem as suas composições. O Aiva, são parênteses, só cria composições instrumental, só com instrumentos. Não cria com voz, como o Suno, por exemplo, também que é muito conhecido. O Aiva só faz a parte instrumental. Então o estudante diz se só quer piano, se só quer cordas, se quer uma orquestra, se quer um ambiente assim cinematográfico, e o AIBA vai gerar através do prompt, através das suas sensações e emoções, vai gerar. E depois o aluno é desafiado a editar, a tentar aproximar, a tentar aproximar-se mais do que da emoção ou da sensação ou dessa, da experiência que o quadro lhe transmite. Interessante. Então, mais uma vez, falamos aqui, eu já tenho tido a oportunidade de entrevistar outras pessoas relacionadas com o ensino e eu próprio também faço parte do sistema. Mais uma vez, nós temos aqui um exemplo de que não é uma ferramenta de inteligência artificial que vai resolver a situação e muito menos vai substituir-nos a nós professores no sistema, porque a nossa função é encontrar um um processo pedagógico que tem estas ferramentas pelo caminho. E nesse Uhum, sentido, falavas agora na formação de professores, portanto, falamos, presumo, no ensino superior, né? Falamos agora no ensino uhum. superior. Como é que tu achas que vai apoiar o desenvolvimento e como é que tu achas, ou quanto é que achas que vai ser mandatório saber utilizar estas ferramentas no futuro da educação, isto da perspectiva dos professores? É assim, eu acho que vai ser fundamental, pelas, por razões muito, muito simples. Quem está no ensino sabe muito bem que o que nós nos queixamos é sempre daquele trabalho mais burocrático, mais chato, que pode muito bem ser feito. Não estou a dizer, ou seja, dizer a um chat GPT ou a uma ferramenta de IA faz-me o trabalho, já está feito. Não, nós temos que ter, claro, nós temos que ter pensamento crítico, não é? E temos que ter sempre a última palavra. Mas há muito trabalho que já pode ser feito por inteligência artificial, e há muito trabalho que nós professores já podemos deixar para essas ferramentas. Vou-te dar também outro exemplo. O ano passado, um colega na sala de professores, sabes muito bem que a sala de professores é um ambiente onde acontecem muitas discussões ótimas. hum, Estava todo chateado porque os alunos agora conseguiam fazer apresentações com o Canva e com o Gamma, conseguiam fazer através da IA apresentações muito bonitas. E eu estava a ouvir essa conversa e eu meti-me e disse assim: mas diz-me uma coisa, tu avalias o PowerPoint ou avalias o conhecimento?
não é? É que também o PowerPoint pode estar todo muito bonito, mas eu não vou avaliar a capacidade do aluno de gerar um PowerPoint ou de criar um PowerPoint. Eu vou gerar a capacidade do aluno de conseguir transmitir o conhecimento que ele adquiriu. Se o PowerPoint estiver muito bonito e o ou seja, e o ajudar a transmitir o conhecimento, ótimo. Aliás, a ele e a mim, enquanto telespectador, enquanto pessoa que está ali a ouvir e a olhar. Se o PowerPoint também me ajudar nessa compreensão, melhor ainda. Agora, se o aluno tiver um PowerPoint gerado por IA e está a ler o PowerPoint todo, não sei, ok, aí já entendo, já percebo que, mas o nosso papel e a inteligência artificial veio e na música isso ficou, desculpa a expressão, ficou preto no branco, Sim. que nós não devemos deixar de avaliar o resultado. Por exemplo, se eu peço a um aluno para criar uma composição musical com recurso à IA, não vou avaliar o resultado, mas tenho que avaliar o processo, ou seja, por exemplo, a conversa que ele teve com o ChatGPT ou as decisões que ele tomou para chegar àquele resultado. E numa aula também devemos nos focar mais no processo da aprendizagem mais do que no resultado. Uhum. E, hum, e respondendo agora à tua pergunta, no ensino superior e para a formação de professores, a inteligência artificial veio contribuir sobretudo em três grandes eixos, que é na personalização das propostas pedagógicas. Mais do que nunca falámos da questão dos métodos ativos, em que o aluno tem que ser o centro da aprendizagem, e depois é sempre difícil, porque é só um professor, são 20 alunos, são 20 formas de aprender diferentes. Muito bem, a inteligência artificial permite a nós, professores, a partir de uma questão de aula, por exemplo, eh, hum, gerar 20 claro que é um exagero, mas pronto, criar 20 tarefas que partem da mesma questão de aula, mas que vão ao encontro dessas 20, hum, dessas 20 formas diferentes de aprender. Depois também veio a ampliar as práticas criativas, não é, para os professores e veio tornar também o processo de aprendizagem mais inclusivo. Veio democratizar, e agora estou a falar da questão da música, não é? Veio democratizar o quê? A criação e composição musical. Uhum. Interessante, interessante. Interessante, porque realmente nós sabemos que a criação musical carece de uma aprendizagem, como quase tudo na vida, não é? Ou seja, nós temos de aprender instrumentos e música, presumo, para depois conseguir um dia compor algo que seja. Então tu dizes que neste momento já é possível, digamos assim, uma pessoa que consiga expressar de alguma forma, exprimir, né? Porque a emoção depois exprime-se, exprimir Uhum. isso e traduzir por palavras, conseguirá já compor música, se calhar, quem sabe agora vou-me atrever um bocadinho, em breve ao nível de compositores ou ao nível de profissionais da música, não? QB. Porquê? Eh, eu, lá está. O meu estudo baseia-se no ensino genérico da música, ou seja, o meu público-alvo são aqueles alunos que têm a disciplina de educação musical a nível curricular na escola, não o público e aí também a inteligência artificial também tem o seu papel diferente, mas mais como um tutor da aprendizagem. Porquê? Porque o aluno já tem um conhecimento teórico-prático aprofundado, não é? E a inteligência artificial vai contribuir como um tutor, como uma espécie de professor que ele tem ali 24/7 para o ajudar, corrigir a técnica, ajudar na leitura, bom, essas questões mais teórico-práticas. Na questão do ensino genérico da música, eu vejo a inteligência artificial muito bem, por exemplo, se um estudante ou se um jovem quer criar uma banda sonora para um vídeo no YouTube ou quer criar uma pequena música para um trabalho, pronto. Ou seja, se ele se calhar há uns anos atrás dizia, opá, eu não percebo nada de música, não vou conseguir fazer, vou ao YouTube buscar uma música. Ele agora é capaz de gerar a sua própria música através de uma intenção própria que ele tem. Ou seja, ele sabe o que ele quer, ele vai fazer o prompt, não é? Ele sabe aquilo que ele quer, só não sabe musicar a Uhum. ideia dele. E agora ele
com a inteligência artificial generativa, ele tem a hipótese de gerar essa música e editar. E nada não me garanta que esse aluno, de hoje para a frente, até é capaz de dizer, opá, quero melhorar a minha aprendizagem musical porque não me quero limitar apenas a isso. Quero procurar um conhecimento extra, quero criar as minhas próprias músicas sem ter que esperar pela IA. Exatamente. Você tem que esperar, no fundo, pelo processo de aprendizagem, não é? Antigamente tinha que criar a música, se fosse em guitarra, tinha que aprender a tocar guitarra e só depois podia atrever-se a fazer música, não é? Agora já consegue. Então, e nós aqui para terminarmos, é uma pergunta-chave, que é a adoção. Uhum, Nós sabemos que os nossos colegas que hoje em dia estão no ativo têm metodologias que hoje em dia já não são aceitas pelos alunos, porque essa é a realidade também. Como é que pode começar aqui este processo de adoção? Se tu quisesses deixar uma palavra aos professores, teus colegas, o que é que tu dirias que podes ajudar a motivar e a passarem para o outro lado? Porque, digamos, tudo bem que para quem já faz é sempre mais fácil, mas uhum, eu creio que o passo não é assim tão grande, porque eu até costumo dizer, os professores de português, por exemplo, são os que têm mais capacidade para começar a usar IA. Porque eles, por exemplo, têm uma capacidade de expressar o que têm cá dentro diferente dos restantes colegas. Portanto, eles muitas uhum, vezes não uhum. sabem esse pormenor. Então, como é que tu incentivas aqui os teus colegas e professores a darem o salto? Sim. Antes só queria contar uma pequena história que se Hum, calhar tu já a conheces, mas se calhar alguns dos nossos ouvintes não, que é quando se deu a proliferação dos textos escritos, Platão suspirou de preocupação. Platão usando uma expressão, ficou piurso. E porquê? Porque Platão dizia que essa nova prática, não é? Que era registar tudo o que se dizia, era perigosa porque ele considerava a escrita como algo que iria fixar o conhecimento fora da memória, ou seja, iria fazer com que as pessoas deixassem de usar a memória para memorizar histórias, textos, e que as pessoas agora, ao escrever, já não iam usar a memória. Iam ser pessoas mais esquecidas e mais superficiais, como ele considerava. Platão via, ou seja, para ele, a verdadeira aprendizagem era feita através do diálogo e da dialética, onde as ideias eram postas em prática. Ora, muito bem, a IA permite isso, permite o diálogo, permite, permite que haja interação entre o usuário e a máquina e permite que a máquina hum, puxe pelo usuário, não é? Permite-nos ir mais além de uma simples. Aliás, agora o ChatGPT, o Gemini, o Claude e todos esses são os mais comerciais, mas existem muito mais, têm uma ferramenta dedicada ao ensino, dedicada à aprendizagem. Por isso mesmo, porque eh, hum, permite-nos melhorar na nossa aprendizagem. E como se veio a revelar 2000 anos depois, não é? A escrita não nos tornou os seres de Platão, tanto tinha receio, mas pelo contrário, a escrita fez com que pudéssemos nos dedicar, não é? a outras, a outras, a outras artes, digamos assim. E a inteligência artificial, para nós professores, vai-nos retirar um peso em excesso que nós temos e vai nos deixar realmente sermos professores, sermos pedagogos. Há uma frase que eu utilizo bastante nas minhas comunicações que diz o seguinte: eh, fiz a mais ligada para a área da música, mas dá para ser generalizada para todos os professores, que é a verdadeira inovação pedagógica que a inteligência artificial veio, de facto, beneficiar a questão da inovação pedagógica, reside na harmonia entre a intuição criativa humana e o potencial tecnológico das ferramentas da IA. Ou seja, não é dizer agora está aqui uma ferramenta que me vai substituir o meu trabalho, vai substituir. Não. Está aqui mais uma ferramenta que eu posso utilizá-la para o meu benefício, me vai capacitar e que me vai dotar de competências e de ferramentas que eu não podia ou não tinha o tempo de desenvolver porque estava mais focado em outras coisas, em criar testes ou criar grelhas de avaliação, criar
coisas que realmente me tiravam o peso do meu papel. O papel do professor é uma pessoa que ensina, uma pessoa que facilita a aprendizagem, media a aprendizagem, é um mediador e não um fazedor de grelhas de avaliação. E de burocracia, né? Exato, Exato. E mais uma vez, Gerson, muito obrigado. Ah, é de nada, eu é que agradeço. Não, 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 nós é que agradecemos porque este momento foi bastante esclarecedor. Mais do que a divulgação de IA que nós fazemos, acho que o público-alvo de professores é um público muito relevante, porque realmente é a base da sociedade e se tivermos professores capazes enfim, trazerem a sua experiência, porque neste momento a única coisa que está a impedi-los de porem a sua experiência em aula é só uma tecnologia. É só o que está a acontecer. Não está mais nada a acontecer. Ou seja, a sua capacidade e a sua experiência não é substituída em nada. Aliás, é o valor que ali está. Uhum, Mais uma vez, e com o teu testemunho, verificamos que a IA é uma ferramenta, não é um substituto. E já não é a primeira pessoa, também professor, que utiliza e que o coloca desta maneira, e eu também, também como profissional do ensino, concordo perfeitamente que é uma ferramenta que potencia uma capacidade e nada mais do que isso. Portanto, Justin, foi um gosto enorme ter-te aqui. Nós aqui no IA hoje convidamos as pessoas certas para falar de assuntos certos. Hoje tivemos IA, ensino muito importante e a música aqui. Gerson, mais uma vez, muito obrigado. Convido eu todos agradeço. a seguirem o trabalho do Gerson, Gerson Rafael Nascimento, e a seguirem também aqui no IA hoje os conteúdos que nós vamos colocando que ajudam os professores a perceber melhor um bocadinho, e não só professores, a população no seu geral. Portanto, até uma próxima. Gerson, muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.